Você está escutando Sussurros noturnos. Sussurros noturnos. Você já se encantou com a delicadeza de uma antiga boneca de porcelana? Elas parecem inofensivas à primeira vista, com seus sorrisos congelados e os seus olhos, que parecem guardar muitos segredos. Mas há algo por trás da sua aparência angelical, bem oculto. Imagine que esses brinquedos delicados guardam dentro de si memórias de várias tragédias esquecidas. Cada rachadura em sua pele pálida é uma cicatriz de um passado sombrio, repleto de tormento e sofrimento, ao qual está ligada. Seu olhar carrega a angústia das almas aprisionadas dentro dessa boneca, que testemunham silenciosamente a mesma história de horror que se repete incessantemente. O seu sorriso, que antes era doce e inocente, agora são apenas máscaras para o desespero de muitos. Imagine que esses brinquedos encantadores são apenas uma fachada para algo terrível. Eles escondem segredos sombrios. As bonecas amaldiçoadas estão aí, nos museus e nos brechóis, ou até mesmo na casa de um parente seu que infelizmente já faleceu. Existem vários filmes, séries, livros sobre esse tema das bonecas amaldiçoadas. As bonecas estão aí, aguardando pacientemente o momento certo para se manifestar. E quem sabe, talvez uma delas seja um presente que você ganhou. Você está escutando Sussurros noturnos. Sussurros noturnos. Todo o meu período do ensino médio foi um tanto difícil. Meu pai trabalhava como caminhoneiro e não parava muito tempo em casa. Às vezes aparecia a minha tia ou a minha avó. Mas quem assumia essa grande responsabilidade de cuidar da minha irmã mais nova, que tinha 6 anos na época, era eu. Na verdade, ela não me dava muito trabalho. Era uma criança bem tranquila, mas com isso, eu perdi a metade da minha infância com essa responsabilidade. Eu não saía muito e às vezes eu nem conseguia fazer alguns trabalhos que tínhamos que ir na escola à tarde, porque eu não tinha ninguém para ficar com a minha irmã. Eu tinha que buscá-la na escola, fazer o almoço, o lanche, ajudar com seus deveres, fazer a janta, colocá-la para dormir e preparar o uniforme do dia seguinte. Esse meu relato começou uma semana antes das férias. Eu me lembro muito bem que esse dia meu pai estava trabalhando e retornaria bem tarde para casa. Meu pai, ele trabalhava o dia inteiro. Eu saí da minha escola e fui direto para a escola da minha irmã. Quando eu fui buscar a minha irmã, eu vi que ela saiu carregando uma boneca. Era uma boneca de porcelana, com cabelo castanho. Estava bem bagunçado. Ela tinha os olhos azuis, tipo congelados, e com cílios postiços. Mas somente um que tinha. Enquanto ela caminhava, os olhos daquela boneca se moviam em direções diferentes. A sua aparência era um pouco desconfortável para mim. Não era uma boneca bonita.
Aquela me dava medo. Quando ela chegou perto de mim, eu perguntei quem deu essa boneca para ela. Se foi a minha tia ou a minha avó. Elas sempre davam alguma coisa para mim e para minha irmã. Afinal, a gente não tinha muito dinheiro. E o pouco dinheiro que a gente tinha servia para pagar as contas e a nossa comida. E ela respondeu que não. Ela me contou que no recreio, uma tia da limpeza havia dado a boneca para ela. Isso me incomodou muito. Meu pai nunca gostou que a gente aceitasse presentes de estranhos. Ainda mais aquela boneca que estava feia e bem estranha. Então eu peguei a minha irmã pela mão e fui atrás da coordenadora da escola. Eu encontrei a coordenadora na direção e contei a ela que uma senhora da limpeza tinha dado uma boneca para minha irmã e que eu queria agradecer pela gentileza, mas que não podíamos aceitar. A coordenadora, quando viu essa boneca, ela ficou um pouco horrorizada com a aparência. Afinal, até eu mesma fiquei espantada quando vi aquela boneca de perto. Ela me perguntou se eu tinha certeza se alguma das funcionárias realmente havia dado essa boneca para minha irmã. Então a minha irmã explicou que ela estava no recreio e que a tia que estava limpando embaixo da rampa lhe chamou e deu a boneca de presente para ela. A coordenadora entrou dentro da sala e retornou. E me disse que isso era impossível, porque de manhã não havia nenhuma limpadora trabalhando na escola. Somente o senhor José, que era o único fazendo a limpeza naquele dia. Ela comentou que talvez outra pessoa tivesse dado a boneca para minha irmã através das grades. E digamos, eu acreditei no que ela estava falando, já que ela insistiu que não tinha nenhuma mulher limpando aquele dia. Quando saímos, eu fiquei muito irritada com a minha irmã. Ela não era de mentir, mas agora eu não ficaria surpresa, já que ela mentiu e não obedeceu o que meu pai sempre falava. Naquela tarde, meu pai me ligou e perguntou se já estávamos em casa. Eu disse que sim e que estava fazendo o almoço. Ele me pediu que fôssemos dormir cedo, porque a minha avó viria no dia seguinte. Coloquei a minha irmã para dormir às 10 horas. Mas eu não deixei que a minha irmã ficasse com aquela boneca em seu quarto. Esse era o castigo dela, até que meu pai chegasse em casa e decidisse o que faria com essa boneca. Então, eu coloquei aquela boneca no meu quarto, em cima da cômoda, e fiquei acordada, esperando que meu pai chegasse. Eu contaria imediatamente o que havia acontecido e ele resolveria essa situação. Mas eu acabei dormindo. Eu confesso, eu não sei o que passou. Parecia que eu estava em um sonho, sabe? Um sonho bem realista. Eu estava no meu quarto, em minha cama. Então, eu vi a boneca que a minha irmã tinha ganhado em cima da minha cômoda. Aquela boneca parecia me encarar. Só que seus olhos começaram a girar
em diferentes direções, até que ficaram pretos e um líquido escuro começou a escorrer de dentro deles. Eu tentei me levantar, mas eu não conseguia. Meu corpo não me obedecia. Eu não conseguia me mover. Eu só reparava como aquela boneca se transformava na minha frente. Foi quando uma parte da sua testa começou a rachar. Quebrou como se fosse uma casca de ovo. E dentro daquela cabeça quebrada, começou a sair um tipo de fumaça escura. Uma fumaça que se transformou em uma sombra e que acabou se materializando como uma menina. Foi quando aquela boneca caiu no chão e eu podia escutar que ela se quebrou em diversos pedaços. Eu só observava uma menina que estava vestida igual à boneca. Ela ficou parada em frente da minha cama, me encarando. Tudo ao redor daquela garota estava como uma fumaça escura, e ela estava ali, parada na minha frente, sorrindo, mas a sua boca estava cheia de sangue e com várias larvas. Eu comecei a chorar, eu não conseguia me mover e nem me levantar. Foi então que ela parou de sorrir e me olhava muito séria. Ela não estava ali brincando. Ela queria fazer algo muito ruim comigo. Ela saiu andando em minha direção e aquela fumaça ficava mais próxima de mim, da minha cama, em todo o meu quarto. Então, eu acordei. Demorei um pouco para entender o que estava passando, mas eu ouvi o barulho do caminhão do meu pai. Eu estava muito ofegante, estava completamente suada e assustada. Saí da cama para me trocar e acendi a luz. E isso só serviu para encontrar algo extremamente perturbador. Aquela boneca que eu tinha confiscado da minha irmã antes de dormir e que eu tinha colocado em cima da minha cômoda, agora estava no chão, em frente da minha cama, com a sua cabeça quebrada em vários pedacinhos. Estava exatamente igual ao meu sonho. Eu fiquei muito assustada e saí do meu quarto chorando. Meu pai, quando abriu a porta, ele não conseguia entender o porquê eu estava chorando. E por algum momento ele pensou que tinha acontecido algo grave com a minha irmã. Então, ao meio do choro, ao soluço, eu contei a ele tudo o que aconteceu. Sobre a boneca, sobre a mulher da limpeza que não havia trabalhado naquela escola, e sobre o meu sonho e como aquela boneca estava quebrada, exatamente igual ao que eu tinha sonhado. Meu pai ficou muito irritado, porque ele tinha falado várias vezes comigo e com a minha irmã que não era para a gente aceitar nada de estranhos. Meu pai falou que era para eu me trocar e que ele limparia o meu quarto. Ele foi na cozinha e pegou uma bolsa, recolheu todos os pedaços daquela boneca que estava espalhado no chão do meu quarto e jogou fora.
Ele falou que eu deveria dormir, mas eu lembro que aquela noite me deu muito trabalho para fazer isso, porque eu sentia que tinha algo me observando nos cantos do meu quarto. Na manhã seguinte, meu pai brigou muito com a minha irmã por aceitar presentes de estranhos e por mentir. Mas a minha irmã chorava e falava que ela não tinha mentido, que realmente uma mulher que trabalhava na escola deu a boneca para ela. De tarde, quando a minha avó chegou, meu pai comentou o que tinha passado. Só que a minha avó, ela é espírita, e ela foi direto ao meu quarto e disse que ali tinha um espírito que veio junto com a boneca que a minha irmã ganhou. Minha avó fez uma limpeza no meu quarto e pediu que a minha irmã nunca mais fizesse isso, pois nunca se sabe quais são as verdadeiras intenções desses presentes. E se esses presentes são inocentes, como parecem. Esses brinquedos, por serem antigos, não têm só tempo de antiguidade, mas também têm lembrança de antigos donos que faleceram e que se recusam a deixar os seus pertences. Quem foi que deu essa boneca para minha irmã? Nunca saberemos.